E lá no site da Itatiaia, itatiaesporte.com.br, alguns outros detalhes também relacionados aí a esse trabalho do Vitor nesse momento. E o Vitor está nos primeiros momentos dele como diretor principal, né? Como o cara que comanda o departamento de futebol do Atlético, nesse momento ainda de transição, nessa fase dele aí de carreira. Era atleta até pouco tempo e agora está nesse cargo de diretoria. Você acha que no meio do ano aí o Vitor vai ter trabalho ou não, Léo? Eu acho que ele está no principal desafio dele desde quando ele assumiu. Esse mês, né, e o início do próximo mês, onde a janela está aberta, é o primeiro grande desafio do Vitor. Por quê? Quando o Vitor assume pós Rodrigo Caetano, o planejamento do ano já estava pronto, o elenco estava montado quando o Caetano vai para a seleção brasileira. Então o trabalho que o Vitor tem feito é um trabalho de dia a dia do diretor, que também é muito importante. E que nisso o Vitor tem inclusive um perfil muito bom. O Vitor é um cara muito sereno, os jogadores conhecem, o respeitam, ele sabe transitar nas duas linhas ali, né? Na linha de cima, que é com a direção e com os atletas. Então esse trabalho do dia a dia, pelo que eu tenho de informações, tem sido muito tranquilo, e o Vitor tem conseguido atingir o objetivo. Agora entra um segundo plano, que é o plano de negociações, que é o plano de reforços, né? E que não é um trabalho só do Vitor, porque o sistema de análise de desempenho, o SIGA, lá no Atlético, é quem vai pautar o Vitor aonde ele vai, aonde ele deve ir, com quem ele deve conversar. Porque esse departamento entrega para o Vitor nomes de jogadores que passam pelo Milito e o Vitor vai descobrir quanto custa, se há a possibilidade, a viabilidade, e aí entra na situação mais desafiadora para o Vitor agora, que é o poderoso negociar. Negociar não é uma coisa simples, não é para todo mundo. É preciso ter dom, é preciso ter talento, é preciso aprender, estudar, a ter uma boa oratória, a se comunicar bem, a saber entender o seu receptor, e você é diferente. Cada clube que ele vai conversar sobre um jogador é diferente. Muitos, inclusive, a língua é diferente. O processo é diferente. Então, acho que o Vitor tem agora um grande desafio, que é buscar negociações vantajosas para o Atlético. Porque não só o clube não quer gastar dinheiro, mas o clube precisa se reforçar. Então o Vitor tem que achar a oportunidade e saber negociar para reforçar o Galo no meio do ano. Ale Oliveira, um abraço, bom dia, Ale. Muito bom dia, viu, Cirilo? Um abraço a você, aos companheiros e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Sobre essa história de contratações, o Vitor disse o seguinte, penso que as contratações têm que ser no âmbito qualitativo. Não adianta encher o elenco de atletas, tendo 12 ou 13 com capacidade de serem titulares. Tem que ter um elenco qualificado, no qual todos tenham capacidade de ser titular. Pelo menos 20 jogadores no mesmo nível técnico, que possam entrar e fazer algo diferente. Foi o que disse o Vitor quando perguntado aí sobre contratações nesse meio de temporada. É o seu pensamento? Não. Ou tem que encher o elenco de jogadores? Não é nem o meu nem o dele, né? Porque você não vai ter no elenco 2 Hulk, 2 Paulinho, sabe? Você não vai dar essas coisas aí, você não aparece todo dia, não. E ele tem... Não tá sobrando no mercado, não vai ter 20 igual, você não vai ter, né, meu amigo? Mas, e ele tem aí, como disse o Léo, ele tem alguns problemas, né? Primeiro, que a saúde financeira do Atlético. O Atlético não tá muito vigoroso financeiramente. Ele disse isso na entrevista também. E aí também, inclusive, abrindo mão de alguns jogadores para aliviar a folha, né? Então, alguns caras aí mais importantes, outros menos, né? O Gemerson, por exemplo, era titular, né? Que foram embora e aí você não tem uma reposição. Segundo, que entre as funções que ele exerce agora, essa de contratação, que é mais complicada, ele ainda não tem um link ali, ele não tem uma relação com a maioria dos empresários. Como tinha, por exemplo, o Rodrigo Caetano, como tem, por exemplo, o Alexandre Matos, praticamente com todos, né? Então, se você já tem uma negociação vencedora, vitoriosa com aquele empresário X, Y e tal, você cria uma relação mais próxima, né? Eu falo, com esse cara aí eu já tenho entrada. Eventualmente, e acontece, e aqui não é nenhuma crítica, é só uma constatação, de você dar uma salvada naquele empresário X, um jogador que não tá tão em alta, que precisa de um clube grande, e aí o cara vai lá e contrata ele porque depois tem uma contrapartida, sabe? Isso acontece. Essas relações o Vitor ainda não tem. Então ele tem 2 buchas na mão. Uma é que não tá com aquele dinheirão sobrando. Segundo, que ele não tem esse link ainda. Ele vai, não precisa se apresentar, evidentemente, para o empresário, mas nessa função, ele está começando. Então, ele ainda não tem o... E aí, o que resta?
é muito a ajuda do treinador, o olhar do treinador, para ver com quem ele já trabalhou, quem se encaixa no plano tático dele, o que ele pensa de jogo e, eventualmente, negócio de ocasião. Né? Por exemplo, o Bernard, o contrato dele estava vencendo. Então, você só tem que pagar tem que pagar o salário. Então, aí que precisa de muita habilidade e ele precisa de ajuda. Uma das situações que o Vitor, nesse caso, ele não fala especificamente do atleta, mas encaixa nisso que o Ale acabou de falar, é a situação do Barreiro, do São Lourenço. Quando se especulou a vinda do Barreiro para o Atlético. O Atlético se posicionou da seguinte forma: para o ataque, a gente só vai contratar se a gente conseguir liberar alguém que está aqui. O Allan Kardec, por exemplo. O Atlético não falou o Allan Kardec, mas a gente sabe que o Allan Kardec seria esse exemplo. Um jogador que não está no clube sendo aproveitado como o Atlético gostaria de aproveitá-lo, porque ele não vem rendendo, e aí tem um salário muito alto. Se o Atlético conseguir aliviar a folha do ataque atleticano, liberando um jogador como esse, aí ele vai atrás de um jogador como o Barreiro. Mas, por enquanto, sem liberar ninguém, o Atlético não vai atrás de atacante. Vejamos, né, qual vai ser esse cenário de meio do ano. Vale lembrar pra turma, né? O Vitor até falou sobre isso também na entrevista. Não vai contratar jogador para substituir quem tá em Copa América. Copa América acaba e a janela abre. Então não adianta contratar agora porque o Franco tá fora, porque o Vargas tá fora, porque o Arana tá fora. Isso não vai ser solucionado agora, porque não adianta. Até acabar a Copa América é quem já está no elenco que vai ter que dar conta do recado. Siga, Álvaro. Sobre esses jogadores que estão fora, o Atlético tem, eu disse na manchete, metade ou mais da metade, na verdade, do time principal, do time titular dele, fora do campo no jogo contra a equipe do Bragantino na próxima terça-feira. Os desfalques são esses que você acabou de dizer: o Guilherme Arana com a seleção brasileira, o Eduardo Vargas não era titular, mas seria o titular no caso da ausência do Hulk. Para a seleção chilena, o Alan Franco na seleção equatoriana. São 3 jogadores que desfalcam porque estão na Copa América. Outros 3 porque estão no departamento médico. O lateral Rubens, o volante Otávio e o atacante Hulk. Todos eles seguem no processo de recuperação para retornar ao time do Atlético. Portanto, sem 6 titulares praticamente, o técnico Gabriel Milito está quebrando a cabeça para montar o Galo para a próxima terça-feira. É muita gente, hein? É muita gente. Daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate também e vamos falar sobre essa história da formação do Atlético para terça-feira, né? Será que o Milito deveria mudar o jeito de jogar, o sistema tático? Dá para jogar com o que tem à disposição, da maneira que o Atlético já joga? Já vamos perguntar ao Ali Oliveira e também ao Léo Figueiredo. E já mais do Atlético. Já mais do Atlético, eu volto atualizando a situação do Hulk. A gente vai falar também sobre o Fausto Vera e sobre o Igor Rabelo e sobre a casa do Scarpa. Tem isso? Tem. Sabe quanto que tá vendendo a casa dele? Eu falo na hora que eu voltar. Eu fiquei curioso, mas só curioso, porque eu não sei quando vai tem vender pra pro William pagar. Bigode, não, né? Não. Vai vender pra quem pode pagar. Dá pra comprar com foto, Ale? Não, essa aí. Não, essa você não compra. Acha foto, hein? Nem com o book da Gisele Bündchen, né? É muito dinheiro.